Olá, bem-vindos a mais uma aula do PET Engenharia Química da Universidade Federal do Ceará. Meu nome é Iana Soares e hoje estarei dando a monitoria de Física Fundamental. O assunto que iremos abordar é o assunto de vetores, que é muito importante na Física Fundamental para os alunos do primeiro ano de Engenharia ou até mesmo no ensino médio. Para começar a falar sobre vetores, vou explanar alguns tópicos muito importantes dentro desse conteúdo. Grandezas escalares e vetoriais. É muito importante que nós saibamos a diferença entre grandeza escalar e grandeza vetorial para passarmos a compreender um pouco melhor sobre vetores. Grandeza escalar é aquela que fica totalmente definida utilizando um número e uma unidade de medida. Por exemplo, a temperatura e a massa. A massa, por exemplo, é apenas necessário um número, como 70, e uma unidade de medida, como quilogramas. Já a grandeza vetorial é uma grandeza que possui um módulo e orientação e pode ser representada por um vetor. Essa grandeza não fica adequadamente determinada apenas por um valor numérico em uma unidade de medida, como a grandeza escalar. É o caso de uma velocidade, por exemplo. Nesta imagem, nós podemos perceber que este vetor ele possui um módulo, um sentido para a direita e uma direção horizontal, ou seja, ele não se enquadra como grandeza escalar. E é dentro das grandezas vetoriais que iremos encontrar o assunto abordado nesta videoaula, vetores. Dois tópicos muito importantes para começarmos a entender um pouco melhor e assim conseguirmos fazer algumas questões seriam soma de vetores na forma de componentes e um módulo de um vetor. Para somar vetores na forma de componentes, usamos as regras Rx igual a AX mais BX, Ry igual a AY mais BY e Rz igual a AZ mais BZ, onde o vetor A e o vetor B estão sendo somados e o vetor R é o vetor soma. No caso, x representa a componente horizontal de cada vetor, y a componente vertical e assim por diante. O outro tópico fala de módulo de um vetor. Temos que, dado um vetor D, seu módulo será a raiz do quadrado das suas componentes. Assim, se um vetor tem as componentes x, y e z, assim será a raiz de dx ao quadrado mais dy ao quadrado mais dz ao quadrado. Abordando mais um pouquinho sobre vetores, nós podemos ver sobre produto escalar e produto vetorial. Produto escalar. Sejam dois vetores A e B, o produto escalar representado por esta sigla será igual a A vezes B vezes cosseno de θ, sendo θ o ângulo formado pelos dois vetores. E o produto vetorial, que é representado por esta sigla, será outro vetor, que possui módulo, direção e sentido. E aí você se pergunta, como achar este módulo, essa direção e este sentido? Para achar a direção, ela será do eixo perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B. Para achar o sentido, será com a regra da mão direita, ou seja, usando sua mão direita. Com os dedos da mão, procure levar o vetor A para o vetor B. O sentido será dado pelo polegar da mão direita, como estas imagens podem mostrar. E o módulo de um vetor é expressado por esta equação. Vetor 1 vezes vetor 2 vezes o seno de θ. Aqui são os escalares do vetor. Irei abordar duas questões muito conhecidas de vetores para explanar um pouco melhor de como pode ser abordado este tipo de conteúdo. Questão 1. Um barco à vela parte do lado Erie para um ponto no lado canadense, 90 km a norte.
O navegante, contudo, termina 50 km a leste do ponto de partida. A. Que distância? E B. Em que sentido deve navegar para chegar ao ponto desejado? Na solução, podemos considerar esta figura. Considere o seguinte esquema vetorial da situação, em que R0 é a posição almejada pelo velejador, R1 é a posição alcançada pelo barco e ΔR é o deslocamento que o barco deve sofrer para alcançar o seu objetivo inicial. Vejamos bem, ele parte do lado Erie para um ponto do lado canadense, 90 km a norte, ou seja, 90 km a norte, ele quer chegar aqui. O navegante, contudo, termina 50 km a leste do ponto de partida, ou seja, bem aqui. O ponto de partida seria este bem aqui. Então, para o item A, que pergunta que distância deve navegar para chegar ao ponto desejado, nós podemos ter o seguinte. De acordo com o esquema, temos a seguinte relação vetorial. R0 vai ser R1 mais ΔR, que seria, no caso, a soma dos vetores. Ou seja, R0 vai ser, ΔR vai ser R0 menos R1. Assim, considerando que R0 só existe na componente vertical, podemos dizer que